Sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, estou acompanhada hoje da Vânia, intérprete de Libras, para a nossa aula de Geografia do 4º ano. Então, vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos naturais do estado de Minas Gerais. Mas o que nós estudamos nos aspectos naturais do estado? Vamos estudar o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação do nosso estado. E o que nós vamos ser capazes de fazer ao final desta aula? Bom, nós vamos ser capazes de identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, ou seja, relevo, cobertura vegetal, os rios, entre outros, no ambiente em que nós vivemos, bem como também identificaremos a ação humana na conservação ou na degradação, destruição destas áreas. Vamos então para o primeiro aspecto natural. O primeiro aspecto natural que nós vamos ver sobre o estado de Minas Gerais será o relevo. Mas o que é o relevo? O relevo são as diferentes formas da superfície. O relevo, ele pode ser plano, ele pode ser acidentado, ele pode ser côncavo e pode ser íngreme. O que é íngreme, professora? Quando o ponto da terra é bem alto. Essas formas, de relevo, nós vamos ver uma por uma aqui. Em Minas Gerais, no nosso estado, nós temos território inteiramente planáltico, planalto atlântico, mais da metade do nosso estado, relevo de mares, de morros ou ondulados, e temos também as serras, a Serra da Mantiqueira, da Canastra, do Espinhaço, do Caparaó. Eu trouxe aqui para vocês a ilustração de duas serras de Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira e a Serra da Canastra, para vocês observarem a beleza desses lugares. Eu disse lá que o relevo ele pode ser de diferentes altitudes, pode ser de maior ou de menor altitude. Mas o que significa altitude? Bem, a altitude é a medida que nós temos na vertical, nós vamos medir na vertical, da distância de um ponto da Terra até o nível do mar. Isso é a altitude. Então, quanto mais alto é o relevo, ele terá mais distância do nível do mar. Ainda falando um pouquinho de relevo, quero pontuar para vocês que o relevo de Minas Gerais apresenta a maior altitude do Brasil. O clima que nós vamos falar agora, nós precisamos primeiramente diferenciar o clima de tempo. Normalmente as pessoas confundem clima com tempo. Vamos ver essa diferença? Bem, o tempo é a alteração atmosférica, durante um determinado período curto. Eu posso dizer o seguinte: esta semana o tempo estava muito quente. Posso dizer também, ontem o tempo estava chuvoso. Já o clima, para nós sabermos o clima de uma determinada região, nós temos que medir o tempo, as variações do tempo, durante um período maior. Normalmente, se faz a medida entre 30 e 35 anos das variações temporais de um determinado local para saber como é o clima daquele local. O clima do nosso estado, do estado de Minas Gerais, ele é tropical com inverno seco. E em determinados locais, determinadas áreas do nosso estado, o clima é subtropical de altitude. Nós não dissemos que o nosso estado tem alguns lugares bem altos, altitudes maiores do Brasil? Pois é, pode ser então subtropical de altitude e tropical úmido. Agora vamos falar um pouquinho sobre as variações de vegetação no nosso estado. O nosso estado, como vocês podem ver neste mapa que eu trouxe para vocês, a maior parte dele está coberta de cerrado.
Observem essa parte amarelinha do mapa, representa exatamente o cerrado. Já a parte verde, que vocês veem pintado em verde, representa o espaço de Mata Atlântica no nosso estado. Bom, de acordo com o mapa da flora nativa e dos reflorestamentos de Minas Gerais, esses dados foram colhidos em 2019. Cerca de 32,9% do território de Minas são áreas remanescentes da cobertura vegetal nativa. O que significa isso, professora? Áreas remanescentes da cobertura vegetal nativa. Significa que aquelas áreas não são áreas que já foram utilizadas para o plantio, porque quando a área é utilizada para o plantio, ela precisa ficar um certo período descansando para que depois possa se plantar novamente naquele local. Essas áreas aqui são áreas nativas mesmo. Então vamos lá. Dentre esses 32,9%, nós temos os seguintes biomas. 22,3% desse total de 32,9% é cerrado. 9,5% compõe a Mata Atlântica, é composto de Mata Atlântica. E 1,1% de Caatinga, uma pequena parte do nosso estado. O cerrado, como nós podemos ver lá no mapa inicial, né, na parte amarelinha do mapa que vocês viram, ele compõe 50% do território de Minas Gerais, ou seja, metade do nosso estado é coberto pela vegetação do tipo cerrado. O cerrado, ele apresenta gramíneas, arbustos, apresenta árvores também. Vamos ver agora a Mata Atlântica, quais são as características? Bem, a Mata Atlântica é o segundo bioma maior em Minas Gerais. E a Mata Atlântica ela é composta por uma vegetação densa. O que significa isso? Que as árvores, as vegetações, elas estão mais próximas umas das outras. E é o tempo todo verde, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, olha lá, ilustração de uma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela passa por 17 estados do nosso país. É bem extensa, né? Como vocês podem perceber. Apresentando alguns tipos de plantas como bromélias, cipó, samambaias, orquídeas e líquens. Eu trouxe aqui para vocês a ilustração. Vocês têm à direita do vídeo da televisão, vocês têm bromélia. E à esquerda vocês vão ter orquídeas. Vamos falar agora de um terceiro tipo de vegetação que nós temos no estado de Minas Gerais. Os campos de altitude ou rupestre. Como a própria palavra já diz, campo de altitude significa lugar alto e rupestre porque existem pedras naquele local, misturada à vegetação. Então, esses campos, eles são encontrados, como nós falamos que estão em lugares altos, exatamente nas serras que nós temos em Minas Gerais, lá na Mantiqueira, no Espinhaço e na Canastra. A vegetação é de um porte menor. O que significa um porte menor? Significa que as plantas são mais baixinhas, não são tão altas como as árvores, por exemplo, da Mata Atlântica. Tem grande variedade de espécies de plantas. O domínio é de vegetação herbácea, ou seja, muitas ervas. Os arbustos são escassos, são poucos, e as árvores, elas são raras e isoladas, exatamente o contrário da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, nós não dissemos que elas são próximas umas das outras, já que as árvores são bem distanciadas umas das outras. Agora vamos falar um pouquinho sobre a caatinga. A caatinga é uma vegetação que se encontra ao norte do estado de Minas Gerais. Observem vocês, nessa imagem ali, ó, que eu trouxe, o bioma, ele é único no mundo. O que significa ser único no mundo? Significa que esse tipo de bioma, né, de vegetação, ele só existe no nosso país. Ele não existe em outros lugares do mundo. Então, a caatinga é um tipo único de bioma brasileiro. Nós temos a caatinga no norte de Minas Gerais, porém a caatinga é uma característica de vegetação do nordeste do nosso país.
Bem, a caatinga, ela é pouco estudada e ela está em ameaça de extinção. Então, nós não sabemos se será possível identificar totalmente as características da caatinga daqui a uns tempos, já que está havendo o desmatamento. Desmatamento esse, né, feito pelo homem, pelas mãos do homem que destrói a natureza. Aumentado aqui para vocês visualizarem, né, a caatinga, como se apresenta. E então, nós vamos passar a falar da mata seca agora. A mata seca, ela localiza-se também como a caatinga lá no norte do estado de Minas Gerais, lá no vale do Rio São Francisco. As plantas, né, a presença de plantas espinhosas, nós temos galhos secos, poucas folhas nas estações que são secas e na estação chuvosa as folhas são em tamanho maior, são grandes folhagens. Bom, falamos até aqui da vegetação do nosso estado. Já falamos do relevo, do clima, da vegetação. Agora nós vamos falar de um importante aspecto natural do nosso estado, a hidrografia, ou seja, as águas, os rios pelos quais o nosso estado é composto também. Então, vamos falar de bacias hidrográficas que estão no estado de Minas Gerais. Nesta imagem que eu trouxe para vocês, vocês vão lembrar que nós estudamos em mapas, que cada mapa tem o seu título. Para quê? Para nós podermos identificar de que tema nós vamos tratar aqui. E o tema do nosso mapa, então, são sobre o quê? Bacias hidrográficas federais de Minas Gerais, ok? Então tá, vamos ver o que é uma bacia? Bem, a bacia hidrográfica, na verdade, ela é composta por rios pequenos e um rio maior, mais caudaloso. Esses rios pequenos, eles vão desaguar no rio maior, que vai se encaminhar até o mar. Vamos exemplificar? No estado de Minas Gerais, nós temos a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é composta pelo Rio São Francisco e outros rios menores, que são seus afluentes. Cada riozinho tem a sua nascente e acaba desaguando no São Francisco. Então, nós podemos dizer que onde esses rios pequenos estão desaguando é a foz. Então, Rio das Velhas, Rio Paracatu, Rio do Onça, Ribeirão do Onça, eles nascem em um determinado lugar e desaguam no São Francisco, ou seja, a foz deles é no Rio São Francisco, tá? Então, entendemos o que é uma bacia, conjunto de pequenos rios e um rio maior que se juntam até que esse rio maior desague no mar. Bem, e por que nós chamamos de federais? São bacias hidrográficas federais de Minas Gerais. Porque cada bacia dessa, ela passa em mais de um estado brasileiro. Pelo fato de correr por mais de um estado brasileiro, são chamadas de bacias hidrográficas federais. Viram que o nosso mapa também apresenta uma legenda? E que a parte maior que nós temos ali está colorida de azul. É exatamente essa bacia que eu falei para vocês, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Agora nós vamos ver como ela é composta. Eu trouxe aqui para vocês. Uma coisa interessante de saber sobre o estado de Minas Gerais é que o estado de Minas Gerais já foi apelidado de Caixa d'Água do Brasil. Mas será por que aconteceu isso? Por que esse apelido de Caixa d'Água do Brasil? A importância da quantidade de rios que nós temos em Minas Gerais e das bacias hidrográficas trouxe esse apelido para o nosso estado. Ou seja, nós temos grande importância na manutenção de água do nosso estado e também do nosso país, né? Bom, o estado de Minas, então, ele produz de água, nós temos aqui 58,6 milhões de hectares de água correm pelo estado de Minas Gerais. E o estado é composto por 17 bacias hidrográficas. Vamos ver estas bacias? Bem, vejam aqui comigo, nós temos
eu fiz um quadro para vocês para ilustrar, mostrando o nome da bacia hidrográfica, a área que essa bacia ocupa, ou seja, quantos quilômetros quadrados cada bacia ocupa, a população que ela atende, né? Abastece quantas pessoas cada bacia dessas. E também coloquei a abrangência por município, né? Esses dados, eles foram tirados de um site oficial de Minas Gerais, tá? Tem aqui, quando vocês forem ver lá no Estude em Casa, vocês vão poder pesquisar mais nesse site. Bom, as bacias então de Minas são Bacia Paraíba do Sul, Rio Alcobaça ou Itanhem, Rio Buranhém, Rio Doce, Rio Grande, Rio Itabapoana, Rio Itapemirim, Rio Itaúnas, Rio Jequitinhonha, Rio Jucuruçu, Rio Mucuri, Rio Paranaíba, Pardo, Peruíbe, Rio Piracicaba, Jaguari, Rio São Francisco e Rio São Mateus. Vou voltar só um minutinho para mostrar uma coisa para vocês. Observem nessa segunda coluna, a menor bacia hidrográfica que nós temos é do rio Itapemirim, porque ela ocupa apenas 32 quilômetros quadrados e ela abastece 31.524 pessoas, passando por apenas 2 municípios, ou seja, 2 cidades. Bom, então vamos falar agora do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é a terceira bacia hidrográfica do Brasil, a terceira maior do Brasil, do país inteiro, e é a maior do estado de Minas Gerais. Dentro do estado de Minas Gerais, ela abrange uma área de 234.557 quilômetros quadrados. Isso dentro do estado de Minas Gerais, porque no Brasil, a bacia do São Francisco, ela ocupa uma área de mais de 600 mil quilômetros quadrados. Ela abastece uma população de 12.368.943 habitantes. A cabeceira dela fica aqui em Minas, na Serra da Canastra. E ela deságua lá nos estados, entre os estados do Sergipe e Alagoas. A bacia do São Francisco passa por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, porque deságua entre os dois. Aí vocês perguntam, professora, mas o rio sobe então? Não. Vocês se lembram quando nós estudamos cartografia e como montar um mapa, como fazer um mapa? Nós sabemos que para se fazer um mapa, as fotos são tiradas de cima, não é isso? Usando satélites, entre outros. Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada lei da gravidade. O rio jamais vai correr para cima, ele vai correr no declive, sempre para baixo, né? Porque ele está sendo puxado pela lei da gravidade. Isso significa, só vai reafirmar o que eu falei no início da aula para vocês, que Minas Gerais é o estado do Brasil que tem a maior altitude. Então, os rios saem do lugar de maior altitude e vão descendo para menor altitude. Olha que imagem mais linda do Rio São Francisco, até parece o mar de tão largo, né? Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos os aspectos ambientais do estado de Minas Gerais, né? Relevo, clima, vegetação e hidrografia. Aprendemos que o nosso relevo é o mais alto do país, o mais alto do Brasil, que temos grandes serras. Aprendemos também o que significa altitude, que significa a medida que nós temos de um ponto da Terra até o nível do mar. Nós aprendemos que a nossa vegetação é composta na sua maior parte pelo cerrado e, em segundo lugar, pela Mata Atlântica. Vimos as bacias hidrográficas e a importância delas para o nosso país, tanto que Minas recebeu o apelido de Caixa d'Água do Brasil. E vimos também a maior bacia hidrográfica do estado, que é a terceira maior do Brasil, a bacia do Rio São Francisco. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês na próxima.